A gente teve bastante conversa, né? Um dos temas que eu, na época, conversei com ele, eu falei, olha, legal, putz, super honrado pelo convite, mas a gente precisa ter um acordo, né? Que tem que começar agora. Né? E o acordo é que tecnologia vai ser um dos pilares da empresa. Temos aqui na entrevista 50 CIOs, momentos e reencontros. E o meu convidado de hoje é um reencontro de grande tempo atrás, muitas experiências e batendo um papo super legal. Eduardo Mendes, seja mais do que bem-vindo nesse nosso programa. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Renato. Muito bom estar de volta no posto de CIO e reencontrar amigos. Fico feliz também pelo convite, uma honra estar aqui. Fico feliz por conta, né, que o Globo cresceu, é impressionante. Obrigado. Né, acho que tem 10, 12, 13 anos que a gente se falou, né, lá atrás, nas épocas quando vocês ficavam ali no Galeria. Ver a estrutura montada, o quanto que vocês também evoluíram na tecnologia é fantástico. Então, realmente, parabéns. Obrigado, Eduardo, um grande prazer. Eduardo, o nosso programa se propõe aqui falarmos um pouquinho de infância, né, um pouco da base da onde viemos, para a gente poder sustentar um pouco a conversa aqui da carreira. Onde você nasceu, de onde você veio, como que foi a sua infância? Bom, eu nasci em São Paulo, na Zona Leste, na época. Vim de uma família humilde, uma família normal. Tive minha infância na época que você brincava na rua, você jogava bola, né? Vivia por apito, meu pai apitava na hora que era para eu jantar, eu saía para brincar na rua, ele apitava, eu tinha que voltar para dormir. Era uma época onde não existia celular, não existia nada naquela época, né? Mal existiam 4, 5 canais de televisão que eram do meu pai e da minha avó para assistir, eu não assistia. Então foi uma infância muito lúdica, mas muito boa, né? Muito proveitosa. Que legal. Eduardo, falando um pouquinho já, né, ou seja, da tecnologia, do nosso tema, como que foi tecnologia na sua vida? Quando que você começou a ter os primeiros acessos? Como que foi o trabalho também nessa época ainda de infância, adolescência e depois a vida adulta? Minha história na tecnologia é muito interessante, porque é uma história de amor e ódio, né? Eu sou engenheiro de formação, fiz administração também, tenho um MBA em operações. Eu não tenho nenhum curso de tecnologia real, né? Eu tenho alguns aprendizados, mas não fiz nenhum curso de tecnologia. E eu entrei na tecnologia quando eu fazia estágio numa metalúrgica, né, sonho de produção, e teve épocas que eu trabalhava muito no terceiro turno. E eu ficava alucinado e falava, cara, não é possível que o planejador de fábrica não consiga colocar os meus desenvolvimentos num turno normal. E coincidiu de ser uma época onde estava se implementando um novo sistema de planejamento de produção por uma consultoria grande. E eu pedi para participar do projeto, porque eu era inconformado de falar que não era possível que eu não coubesse nos turnos normais, eu tinha que ficar à noite na fábrica. E aí eu participei do projeto e ali me deu um clique de falar, cara, a tecnologia resolve muitos dos problemas. Aí participei do projeto, né, na época era o Key-User, né, não se chamava Key-User na época, mas era um dos participantes, e consegui fazer com que praticamente 80% do terceiro turno da fábrica, com o replanejamento que eu fiz no sistema, fosse para os turnos normais. Aí a própria consultoria se surpreendeu, né, com todo o modelo que eu tinha montado ali, na época a fábrica também surpreendeu. Mas eu era ainda estagiário e fui efetivado, e depois de um tempo a consultoria me chamou e falou, cara, vem trabalhar com a gente porque você tem um bom viés de pegar aquela tecnologia e trazer o negócio para ali dentro, né? Eduardo, a gente estava falando um pouquinho também, ou seja, na sua carreira, que você teve essa grande oportunidade de aprender em grandes consultorias, ter um berço muito positivo, né, de planejamento, de métricas, ou seja, boas práticas de como se tocar um projeto, mas tinha algo dentro de você que você queria testar esses modelos não só do lado de cá do balcão, mas do outro lado, né? Ou seja, resolvendo problemas reais de empresas, de pessoas, de negócio. Como que foi isso para você? Quando, né, depois desse estágio aí na indústria, né, que eu fui para a consultoria, né, desenvolvi minha carreira, a maior parte ali na consultoria, cresci muito lá dentro, estudei muito, né, tive grandes líderes, sou muito grato. Mas na época que eu já estava um gerente, quase diretor ali, a gente tem aquele dilema, né? Putz, eu estou fazendo, né, você tem aquela imersão que você fala, cara, eu sou
Eu aprendi muita coisa, sei muita coisa, mas o cara do outro lado da mesa, o CIO, na época, não enxergava todo aquele valor que eu estava tentando transmitir. Aí aquilo começou a ter uma pulguinha aqui atrás da minha orelha e falar, cara, será que ele está errado ou você está errado? Ou será que não existe errado? O que está acontecendo que você não está conseguindo conectar 100%? E aí eu falei, putz, acho que está na hora de eu sentar no lugar dele, né? A gente sempre costuma falar, cara, sempre se coloca na posição do outro para tentar entender o problema. E aí eu na consultoria conversei com os meus líderes e falei, cara, tá na hora de eu ir para o outro lado da mesa. Né? Foi aí que eu tomei a decisão de sair da consultoria. Eu tinha uma carreira super sólida, super boa dentro da consultoria. Eu me tornei gerente sendo muito novo, né? Eu tive uma ascensão muito rápida. E eu falei, cara, eu vou para o outro lado. Vou para o outro lado, vou sentir isso. Né? Preciso conectar mais até com o negócio, né? Porque uma das coisas que eu senti, eu falei assim, nós estamos vendendo muito para o CIO, mas o quanto que eu estou no negócio, entendeu? O quanto disso tá realmente permeando ali um P&L da empresa, gerando mais valor. Então, eu falei, preciso ir para o outro lado. Foi aí que eu resolvi sair da trajetória consultoria e recebi um bom convite de uma empresa e acabei me tornando ali um gestor de tecnologia, um CIO e aprendi um pouco mais do outro lado, né? Que é muito bom também. Eduardo, muito legal ver essa sua visão de sentar na cadeira de CIO. E qual foi essa primeira cadeira, Eduardo? A primeira cadeira foi numa empresa do Grupo Equipave, né, aqui de Campinas, uma empresa chamada CIB, Consórcio de Infraestrutura Bertin Equipave, né, onde eu fiquei ali por 4 anos. Né, era uma empresa que estava nascendo, né, era muito novo ali a junção das duas empresas, era muito novo também que a gente estava no ramo de infraestrutura, né, na época era rodovias, né, teve um braço de saneamento que começou ali, que hoje gerou a EGEA. Tinha um braço de energia também, com termoelétricas. Então foi muito interessante, porque ali a gente sai um pouco da consultoria, né? E na época a consultoria que eu estava anteriormente, né, era Bearing Point, era muito focada em implementação de sistemas, e você começa a ter contato com vários outros mundos, né? O mundo de infraestrutura, o mundo de telecomunicações, o mundo de links, o mundo de equipamentos mesmo, né? Naquela época não se falava muito em cloud ainda, então você tinha que, putz, precisamos aumentar, comprar um servidor. O servidor demorava 6, 7 meses para chegar. Só que você não podia falar pro diretor, pro presidente, falar, cara, espera 7 meses para você crescer. Então, ali eu comecei a entender o mundo tecnologia numa dimensão real. Achei que foi fantástica essa passagem, para mim foi fundamental na carreira. Né? Depois de um tempo voltei para a consultoria, porque você tem aquele cacuete, né, de falar, cara, dentro da empresa, às vezes você é custo, né? E dentro da consultoria você é lucro. Né? Então você tem muito mais acesso ao negócio, né? Dentro da empresa, às vezes por posicionamento, na época, estamos falando de 10, 12 anos atrás, TI era muito mais custo. Né? Hoje já mudou muito isso, vamos falar disso mais para frente. Mas aí eu voltei para a consultoria, já com uma visão muito mais ampla. Optei por voltar para uma consultoria também que tivesse no seu portfólio uma gama de soluções muito maior, né? Não só de sistema, mas também tivesse um pouco de infraestrutura, um pouco de gestão de ambiente, um pouco até mais assunto, né, para conversar. Né? Então, depois de 4 anos como CIO, voltei para a consultoria, voltei já como diretor. Foi muito bom porque eu consegui, na época era a CSC, a consultoria, né, eu consegui ali ajudar muito no que tange a reformulação de portfólio de venda, ao speech de como a gente chegar, né, a um CIO e conversar com ele de outros temas, abordagem de como que a gente vai tratar alguns temas. Então, muito rápido, né, quando eu voltei para a consultoria, de forma muito rápida, eu entrei como diretor e virei praticamente um vice-presidente de operações, de uma forma muito rápida, né, justamente por conseguir trazer essa bagagem. Né? Fizemos grandes projetos ali, projetos em empresas enormes, muito importantes, projetos, a maioria começou a ter sucesso. E tanto teve sucesso que depois de um tempo eu acabei galgando outras, fui para uma consultoria um pouco maior, que é a Indra, né? Também com um portfólio maior do que eu via antes, né? Também atuando como responsável principal de operações.
Ali também olhamos muito portfólio, fizemos vendas grandes, importantes, trabalhamos de vários aspectos em como melhorar a conexão, né? A consultoria ela tem que entender, e é sempre esse dilema, né? A consultoria ela anda muito rápido no que tange a inovação, a conhecimento. E a empresa, às vezes, algumas delas não conseguem ter todo esse speech, né? Mas fazer essa conexão é muito difícil, né? Porque às vezes você está lá do consultoria e fala, cara, eu tenho uma solução fantástica. Só que a solução fantástica que você tem ajuda quem? E ajuda o quê? Com base em quê? Né? Então sempre eu brincava muito dentro da consultoria e falava assim, cara, antes de oferecer qualquer coisa, pergunta se você não pode passar uma semana dentro da casa dele. Fala, cara, você topa almoçar comigo durante uma semana, todo dia? E eu só vou te ouvir. Ou você deixa eu participar de uma outra reunião que você tem com o seu time, eu só vou ouvir. Porque ali você começa a captar e entender a dor que o CIO tem, né? E aí sim, a sua meta, né? E para mim isso eu acho que é o grande diferencial de algumas consultorias, é conseguir conectar, né? Conectar o problema que ele tem à solução que você pode prover. E não ao contrário, né? Então foi um pouco essa minha jornada dentro da consultoria. Mas durante esse período que eu tive na consultoria, né? Eu sempre tive muito contato, na época, com a empresa que eu fui CIO, né? Que acabou se tornando a Egea. Então eu sempre tive muito contato com os diretores, até com o presidente, né? O presidente anterior, o presidente novo. Né? Sempre tive muito contato, a gente sempre foi muito próximo. Então, de tempos em tempos, a gente tinha algum tipo de conversa, uma outra solução, eu levava para ele já de uma forma muito tailor-made, né? Porque eu conhecia o negócio deles. E aí, um ano e meio atrás, né? No começo de 2021, acabei almoçando algumas vezes com o presidente atual da Egea, o Radamés, e ele brincou comigo e falou, cara, tô cansado de ter você palpitando, eu preciso de você aqui dentro. Né, ele falou, eu sei que você conhece a gente, conhece a casa, né, tem uma expertise já vivida aqui dentro, né, ele falou, cara, volta para cá, ele falou, preciso de você aqui. A gente teve bastante conversa, né, um dos temas que eu, na época, conversei com ele, eu falei, olha, legal, putz, super honrado pelo convite, mas a gente precisa ter um acordo, né, que tem que começar agora. Né, e o acordo é que tecnologia vai ser um dos pilares da empresa. Na época, né, antes de eu entrar na Egea, tecnologia ficava dentro do serviço compartilhado. Era visto muito mais como uma área de suporte. E eu falei para ele, cara, tecnologia nunca pode ser suporte nos mundos de hoje. Tecnologia é meio. Né? Da mesma forma que na Revolução Industrial, os grandes diretores de fábrica se tornavam o braço direito do presidente, hoje em dia nós estamos falando de revolução tecnológica. A transformação digital é 80% tecnologia. E ele me deu, então, a oportunidade de voltar numa cadeira super importante dentro da Egea, né, tendo tecnologia respondendo direto para ele, com um viés super estratégico. E aí eu voltei de novo para o mundo da indústria, né, para o mundo CIO, já com uma missão muito mais crítica, né, muito mais feliz, porque, como eu falei, já tendo a empresa entendendo que tecnologia é algo transformacional, né? Algo a ser levado muito mais a sério do que era antes. Tecnologia como negócio, não como custo. E estou de volta aí, na cadeira. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Eduardo, nós temos um momento aqui também no Entrevista 50 CIOs que a gente deixa uma mensagem. Seja uma mensagem para os próprios CIOs, né, que estão nos assistindo, profissionais de tecnologia e também profissionais que estão querendo se integrar nesse fascinante mundo da tecnologia, ou seja, iniciar uma carreira em tecnologia. Que mensagem você deixaria para esse nosso telespectador? Tem uma frase que eu gosto bastante, né, que eu uso até em algumas entrevistas. A gente lá atrás, nas grandes consultorias, a gente era criado com base no que a gente chamava de best practice, né? E a gente sempre buscava o best practice. E eu costumo brincar e falar assim, cara, se aquilo já for considerado um best practice é porque alguém já fez. Então, a hora que eu chegar no best practice, o que eu fiz? Eu me igualei, eu não me diferenciei.
Hoje em dia a gente precisa se diferenciar. Então, hoje em dia, eu diria que a gente tem que buscar um next practice, né? Então, quando eu converso, às vezes, com o pessoal mais novo, vou em faculdade, alguma coisa, eu costumo brincar com o pessoal e falar assim, olha, o best practice vai te trazer as lições aprendidas. O next practice vai te diferenciar. Entendeu? Então, saibam balancear entre os dois. Né? Saibam criar alguma coisa nova. Né? A maioria das empresas que eram top companies há 20 anos atrás, hoje não são mais. Né? A gente achar que às vezes uma empresa de tecnologia vale mais do que uma montadora é um paradigma muito diferente do que a gente estava lá atrás. Então, a minha mensagem é: aprendam com o passado, mas busquem o futuro. O next practice é o que vai realmente diferenciar as empresas e as pessoas na próxima jornada. Muito legal. Eduardo Mendes, muito obrigado, parabéns pela carreira, sucesso nessa grande jornada à frente da EGEA, num segmento estrutural para o nosso país. Foi um grande prazer, muito obrigado. Imagina, o prazer foi meu. Espero ter contribuído. Se puder ajudar em mais alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, um grande prazer. Obrigado, Valeu. Renato.